Olá, meu querido irmão, querida irmã, graça e paz, a paz de Jesus Cristo esteja na sua vida. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e eu espero que você esteja feliz de estar participando comigo do discipulado, esse projeto do irmão Leandro. Espero que você esteja aprendendo a palavra de Deus. Espero que em todas essas videoaulas você tenha aprendido o básico até aqui, o que nós conseguimos passar para você, que você tenha crescido um pouco no conhecimento das Sagradas Escrituras. Meus queridos, nós estamos agora nesta aula. Hoje estaremos dando continuidade aos ensinos sobre o Espírito Santo. Louvado seja o nosso Deus. Nós estávamos falando do Espírito Santo, que é essa doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. A teologia, ela separa a doutrina do Espírito Santo, e na teologia ela é chamada de pneumatologia. Estuda as coisas a respeito do Espírito Santo, viu, irmãos? O Espírito Santo, nós já vimos que ele é uma pessoa, não é uma força ativa, não é uma energia, não é uma sombra, não é uma nuvem. Ele é uma pessoa. E nesta videoaula, nesse estudo de hoje, nós veremos alguns símbolos do Espírito Santo, o que a Bíblia traz a respeito do Espírito Santo, algumas simbologias. O Espírito Santo é simbolizado na Bíblia com o propósito de mostrar a sua atuação em momentos específicos, viu, irmãos? Em alguns momentos, a Bíblia traz o Espírito Santo como uma figura, um símbolo. Vejamos quais são esses símbolos. O fogo, o Espírito Santo, o fogo representando o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 3, verso 16, João Batista, quando batizava, disse: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Como o fogo, ele operou no dia também, lá no dia do Pentecostes, viu, irmãos? Em Pentecostes, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 4. Ali em Atos, diz que o Espírito Santo veio sobre eles e foram vistas línguas repartidas como que de fogo e repousaram sobre cada um daqueles discípulos que estavam ali no dia do Pentecoste. Ali aquele termo é a glossolalia. Você já ouviu falar dessa palavra? Já ouviu falar desse assunto? A glossolalia, no versículo 4, Atos capítulo 2, verso 4, diz que todos falaram em outras línguas, ou seja, dialectos, irmãos, dando a entender uma manifestação visível e uma manifestação audível do Espírito Santo que veio como fogo. Quando o Espírito Santo desce sobre os crentes da igreja primitiva, ele foi visto como um fogo ali no meio dos irmãos. E como fogo, ele operará também no tribunal de Cristo, viu, irmãos? Como veremos à frente aqui, quando nossas obras para Deus serão provadas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, ele traz uma doutrina a respeito do tribunal de Cristo. Os irmãos já sabem o que é tribunal de Cristo. Se você ainda não sabe, você vai ter a oportunidade de aprender a respeito do tribunal de Cristo. Nós fazemos as nossas obras aqui na terra, as obras para Deus. Só que, irmãos, ao chegarmos no céu, diante de Deus, todas as nossas obras serão provadas. Então, neste texto, Paulo mostra que o fogo é a atuação do Espírito Santo provando as nossas obras lá no tribunal de Cristo. Então, as nossas obras, Paulo classificou elas, ele separou cada uma das nossas obras e cada tipo de obra, cada tipo de material diferente. As nossas obras ele comparou com vários tipos de materiais diferentes. Ele diz que as nossas obras têm obras de ouro, de prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. Já pensou, irmãos, o ouro sendo passado pelo fogo? É uma coisa. E se o fogo for passado na madeira? E depois no feno? Olha só, passar feno, ou passar o feno pelo fogo, né, irmãos? Ao contrário. Passar o ouro pelo fogo, passar a madeira no fogo, passar o feno e a palha no fogo. O que não vira, né, irmãos? Então, as nossas obras, segundo o apóstolo Paulo, são classificadas dessa forma. E lá no tribunal de Cristo, o fogo vai prová-las. Então, é o poder do Espírito Santo atuando ali. Então, a simbologia do fogo trazendo para os meus irmãos o Espírito Santo como símbolo de fogo. No período intermediário entre o milênio e o juízo final, o Espírito de Deus também atuará como fogo, viu, irmãos? Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 9. O Espírito Santo simbolizado pelo vento. Veja lá em Atos capítulo 2, versículo 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, o Espírito Santo, ali era também um nome dado ao Espírito Santo, era o vento, viu, irmãos? Um símbolo do vento. Ezequiel 37, verso 9, em João capítulo 3, versículo 8, viu, irmãos? Assim como o vento leva as sementes das plantas, o Espírito Santo também leva ao coração do homem pecador a semente da santa palavra de Deus. Lucas 8, verso 11. O termo ruach no hebraico, irmão, significa vento, viu? Vento aí, ó, ou sopro, ou espírito. Por isso o Espírito Santo é simbolizado como vento. O Espírito Santo agora é como símbolo de uma pomba. Veja em Mateus capítulo 3, verso 16, irmãos. Ele opera com a suavidade. Suavidade. Por que o Espírito Santo é comparado com uma pomba? Porque ele opera com suavidade. Descrição, simplicidade de uma pomba, viu, irmãos? A cor predominantemente branca da pomba fala da pureza do Espírito Santo. A pomba é o símbolo de brandura, a pomba é o símbolo de doçura, de amabilidade, de inocência, suavidade, paz, pureza e paciência, né, irmãos? Então, essa é a obra do Espírito Santo em nós, não é verdade? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo também vai nos falar e vai nos descrever todos os frutos do Espírito que se assemelham às características de uma pomba, viu, irmãos? Então está aí o Espírito Santo como um símbolo da pomba. O Espírito Santo sendo simbolizado como rios. Veja lá em João capítulo 7, verso 37 ao 39. Isaías 44, versículo 3. Lá o profeta Isaías também diz que derramarei água sobre os sedentos e rios sobre terra seca. A profecia lá em Isaías, o Espírito Santo como em forma de rios. Em Êxodo 17, verso 6. Ezequiel capítulo 36, do 25, versículo 25 ao 27. Ezequiel também 47, versículo 1. Aqui em Ezequiel 47, o profeta tem a visão de um rio, certo, irmãos? Que sai do altar de Deus. E à medida que o profeta vai caminhando, adentrando dentro do rio, ele percebe que aquele rio vai ficando cada vez mais fundo, vai aprofundando. Ali, aquele rio representa um avivamento do derramar do Espírito Santo, viu, irmãos? Então, o rio sendo um símbolo do Espírito Santo também. Os irmãos percebam que na Bíblia ela traz vários símbolos representando o Espírito Santo, tá vendo, irmãos? O Espírito Santo representado como
como fogo, o Espírito Santo como um vento, o Espírito Santo no símbolo de uma pomba, o Espírito Santo representado como um rio e agora o Espírito Santo sendo representado como óleo. Veja lá em Zacarias capítulo 4, versículo 2 ao 6. O óleo na antiguidade tinha duas funções, que era ungir e curar os ferimentos, viu, irmãos? Com essa dupla função, o Espírito Santo age em nós também, curando as nossas feridas, unge as nossas vidas e cura nossas feridas. Lucas capítulo 10, verso 34. E o Espírito também nos unge para o uso e serviço de Deus. 1 Samuel 16, versículo 13. Lá em Zacarias, o profeta tem a visão. O castiçal de ouro. Lembra, irmãos, lá no profeta Zacarias, no capítulo 4? O profeta viu a visão do castiçal e em cima do castiçal estava um vaso de óleo, dando a entender que o óleo é o Espírito Santo, que é derramado sobre aquele castiçal, viu, irmãos? O Espírito Santo também como simbologia do selo. Veja Efésios capítulo 1, verso 13, Efésios 4, 30 e 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Na Bíblia, o selo é o símbolo de autenticidade, certo? O Espírito Santo é quem autentifica o cristão e sua vida. No mundo antigo, ninguém poderia abrir um documento selado, irmãos, senão a pessoa a quem tal documento se destinava. Assim, também, só Cristo pode agir e fazer conosco o que bem lhe aprouve. Portanto, estamos selados pelo Espírito de Deus, irmãos. Em Efésios, no capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer que, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Selado, o Espírito Santo em forma de selo. No capítulo 4, verso 30 também de Efésios, o apóstolo continua a nos dizer que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. É o Espírito Santo quem autentifica o crente em Cristo Jesus. Sendo selado pelo Espírito Santo, ninguém, irmãos, olha só isso aqui. Nós sendo selados pelo Espírito Santo, ninguém pode violar a vida do cristão. Irmãos, entenda isso aqui. Ninguém pode violar a sua vida porque você está selado no Espírito Santo. Então, todo cristão é inviolável. Aquele que serve a Deus, é filho de Deus, tornou-se filho de Deus, é um genuíno cristão. Você é inviolável porque você está selado no Espírito Santo. Então, o cristão não pode ficar endemoniado não, viu, irmãos? Ele está selado através deste selo, o símbolo do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos entrar nesse outro tópico aqui, que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero trazer os fundamentos na palavra de Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia nos ensina que ele, com certeza, é uma pessoa. Então eu vou te mostrar textos bíblicos. E ao Espírito Santo também são atribuídos atributos divinos. Entende isso, viu, irmãos? Ele, o Espírito Santo, é uma pessoa porque ele tem atributos de eternidades, ele é eterno, atributos divinos de eternidade. Olha só, um dos atributos divinos, ele é eterno. Por favor, entenda isso. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Um outro atributo divino, ele é onipresente. A onipresença do Espírito Santo vai estar dizendo isso lá em Salmos capítulo 139, versículo 7 ao 10, falando do Espírito de Deus, que está em todos os lugares, onipresente. Outro atributo do Espírito Santo, né? Aqui mais um
Ele é onipotente. Lá em Lucas capítulo 1, verso 35, ele tem todo o poder. Onisciência, ele sabe de tudo. É o Espírito de Deus que prescruta as coisas mais insondáveis, mais profundas de Deus. Ele sonda as coisas de Deus e revela aos homens. Ele é os 7 olhos de Deus. Lá no Apocalipse, ele é os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito Santo quem penetra todas as coisas de Deus e revela ao homem. Irmãos, entenda isso, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus, viu, irmãos? Por favor, fundamenta isso no seu coração. Quando você ouve falar que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, você já ouviu falar isso. Pois é, então estou te apresentando aqui agora nesse estudo que o Espírito Santo também é onipotente, onipresente e onisciente, viu, irmãos? Então o Espírito Santo é Deus. Não tenha dúvida disso. A ele são atribuídas obras divinas, ao Espírito Santo. As obras do Espírito Santo, ele cria. Está lá, Gênesis capítulo 1, verso 2. Jó capítulo 36, Jó 33, verso 4. O Espírito Santo é o Criador, é o Espírito da criação. Ele regenera o quê? Torna o homem, faz o homem nascer de novo, uma nova criatura, torna o homem uma nova criatura. João capítulo 3, verso 5 ao 8. Lá aquela conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, né? Importa nascer de novo. É o Espírito Santo que regenera o homem. É o Espírito Santo quem ressuscita, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Jesus foi ressuscitado ao 3º dia após a sua morte. Foi por quê? Por causa do Espírito Santo. Aprenda isso, irmãos. Obras atribuídas ao Espírito Santo. Ele criou, ele regenerou, ele ressuscitou e ele age na igreja. Viu, irmãos? O Espírito Santo está vivo, agindo continuamente dentro da igreja. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Atos capítulo 2, versículo 17. Meus irmãos, não tenham dúvida que o Espírito Santo é Deus. E ele também é classificado junto com o Pai e juntamente também com o Filho, viu, irmãos? O mesmo pé de igualdade, mesmos atributos do Pai e do Filho é dado também para o Espírito Santo. Como ele é classificado juntamente com o Pai e o Filho? Na operação dos dons e ministérios, viu, irmãos? É Deus quem dá os dons. É o Espírito também que dá os dons. É o mesmo, o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 6. Na bênção apostólica, olha só, a mesma igualdade. Na bênção apostólica, o apóstolo Paulo, lá no final da 2ª carta aos Coríntios 13, capítulo 13, verso 13, que a graça do Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Essa é a bênção apostólica, certo? Então nós temos aí a mesma igualdade, a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, faz parte da Trindade Santa de Deus. O Espírito Santo tem a igualdade com o Pai e o Filho no batismo, porque nós somos batizados em nome de quem? Qual é a fórmula? Qual é o método do batismo? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na dedicação das cartas às igrejas da Ásia, quando Jesus manda o apóstolo João enviar as cartas lá, envia as cartas, assim diz o Espírito às 7 igrejas da Ásia. Então o Espírito Santo atuou nessas áreas, viu, irmãos? Algumas pessoas pensam que o Deus Pai é o maioral. E o Filho é o intermediário, e o Espírito Santo é o menor de todos. Da Trindade Santa, o Pai é o maior, o Filho é o do meio, e o Espírito Santo é o menor dos 3. Muitas pessoas podem pensar assim, irmãos.
Muitas pessoas ainda pensam assim, mas isto é errado, porque o Espírito Santo, ele é a mesma pessoa juntamente com o Pai e com o Filho. Tem a mesma igualdade, o mesmo nível, ele é Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Mas na Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo está na mesma igualdade. São três pessoas distintas, mas um só Deus. Como separar essas coisas? Irmãos, eu não quero bagunçar na sua mente, viu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazer esse ensinamento, eu tenho que trazer com muito cuidado para não bagunçar a mente dos irmãos, porque tem uma seita maldita, que é a seita do unicismo. Eles dizem que não existe trindade, viu? Para o unicismo não existe três deuses. E é verdade, não existe três deuses, é um só, mas com três pessoas. E aí eles fazem bagunça demais com isso, viu, irmãos? Por isso que eu estou trazendo com muito cuidado esse estudo. O unicismo, a religião do unicismo, a doutrina do unicismo, eles acreditam que o Pai transformou no Filho e o Filho transformou no Espírito Santo. Porque se houver três pessoas, aí vira uma coisa meio que fanática, vira um fanatismo, vira uma idolatria, um conversando com o outro. É uma coisa, uma heresia, irmãos, muito terrível isso. Então, para você colocar e gravar no seu coração e na sua mente, acredita no que eu passo para você no estudo da palavra de Deus e o que está na Bíblia. Estou mostrando aqui textos bíblicos para você, que o Espírito Santo é também igual ao Filho e ao Pai. O Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo. Os três são três pessoas distintas. Eles não estão separados, viu? São distintas. O Pai não é o Filho. Entenda isso, irmãos. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Cada um são distintos. O Pai criou, o Filho redime e o Espírito santifica. A obra dos três. Então são três pessoas, mas o Deus é um só. Essa doutrina do Espírito Santo é maravilhosa. Vai fundamentando isso no seu coração, que depois o diabo não consegue tirar isso de você, viu? Aprenda desta forma. Ele é apresentado com sentimentos divinos. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque está aí, ó. Porque ele se entristece, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo se entristece. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele sente ciúme por nós. Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer lá no Tiago capítulo 4, verso 5. Ele é uma pessoa porque ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Ele nos ensina. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e o verso 13. O Espírito Santo também tem vontade. 1 Coríntios 12, verso 11. O Espírito Santo ama. Ele tem amor. Ele ama os que são seus. Os teus. O Espírito Santo ama, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 30. Louvado seja o nosso Deus. Então, meus irmãos, está aí a doutrina do Espírito Santo, que você fundamenta isso no seu coração e não deixa essa doutrina ser alterada, adulterada, mudada. Não deixa o inimigo minar essa doutrina do seu coração. Não deixa o inimigo mudar o que eu estou apresentando para você aqui neste estudo. Esta é a palavra de Deus. Vai lá no texto, busque as referências bíblicas e confira todos os textos bíblicos. Eu estou maravilhado. É um prazer estar com você, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus.